Olá, meus irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o bom Pai estejam com todos vocês. E mais uma vez estamos, neste momento, nos preparando para compartilhar com os irmãos a porção da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus possa falar ao seu coração profundamente nesta hora. Eu quero pedir então aos irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Eu irei fazer a leitura dos versículos 18 até o versículo 22 para a nossa reflexão nesta noite, embora eu vou me deter mais no versículo 19, do capítulo 4 de Mateus, versículos 18 a 22 é o texto que eu irei ler neste momento. Eu irei fazer a leitura, logo após farei uma oração. Nos diz a palavra de Deus: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, clamamos pela Tua misericórdia e graça. Louvamos o Teu nome, ó Deus, agradecido pela Tua maravilhosa palavra. Agradecemos ao Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o que nos aperfeiçoa, é o que nos fortalece, é o nosso alimento. Por isso, Senhor, suplicamos a Ti nesta hora, fala ao nosso coração, que o Senhor use os meus lábios, a minha mente, para alimentar a Tua igreja, a fé do irmão, da irmã, para que possamos continuar servindo ao Senhor de acordo com a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos esse texto aqui do evangelista Mateus, que registra em todo o capítulo 4, os capítulos seguintes também, o início do ministério de Jesus Cristo. E aqui nesse texto eu quero destacar esse convite que eu chamo de um convite irresistível e uma promessa infalível, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós podemos observar que o evangelista Mateus mostra Jesus, então, pregando o evangelho, chamando homens ao arrependimento e à conversão, transformando-os em seus discípulos. E aqui, de maneira especial, ele faz então esse convite para estes que vieram a ser discípulos de Jesus logo que ouviram o seu convite. Esse é o nosso ponto para a nossa reflexão nesta noite. Quando Jesus vê dois irmãos que estão no mar pescando, se dirige na direção deles para fazer então esse convite irresistível. Em primeiro lugar, eu digo que é um convite irresistível porque ele é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Certamente você já recebeu algum tipo de convite, e há convites que nós recebemos nesta vida que nós podemos recusar. Podemos recusar um convite para ir ao cinema, podemos recusar um convite para alguma divulgação de algum produto,
mas jamais alguém poderá recusar ou rejeitar o convite feito pelo próprio Jesus Cristo. Foi o que aconteceu aqui, irmãos, nesse texto, com estes homens, com Pedro e André, e com Tiago e João. Essas pessoas receberam o convite de Jesus para segui-lo. E o texto nos diz que eles responderam positivamente. Eles não puderam negar, eles não puderam rejeitar o convite de Jesus Cristo feito a eles. O convite que Jesus faz ao ser humano é tão convincente que, ao mesmo tempo, ele é também tão atraente, tão terno e tão libertador, que por isso mesmo ele se torna irresistível. Mateus aqui, irmãos, nos convence de que o convite de Jesus se tornou irrecusável para Pedro e para André, seu irmão. E o texto mostra isso, a reação deles, a resposta deles ao convite feito por Jesus, que nos diz no versículo 20 que eles deixaram imediatamente as redes do seu ofício, da sua pescaria, e seguiram Jesus caminho adiante. O mesmo também aconteceu com outros dois irmãos, Tiago e João. Mateus diz nos versos 21 e 22 que, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco na companhia de seu pai, consertando as redes. Eles estavam em pleno horário de trabalho. E Jesus, vendo-os ali, ele os chama. E qual foi a reação deles? É registrado pelo evangelista que eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Meus irmãos, o convite do Senhor Jesus ao ser humano, ele é um convite atraente. Esse convite para segui-lo é irresistível. E foi assim com esses homens, que nem mesmo quiseram concluir o trabalho que eles estavam realizando. E o próprio Jesus nos exorta assim, que todo aquele que recebe este convite deve segui-lo imediatamente. O capítulo 8, versículos 21 e 22, é dito que, e outro dos discípulos lhe disse, discípulos de Jesus, numa outra ocasião, num outro contexto, esse discípulo disse para Jesus, diante do convite do Senhor, ele responde: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Talvez você que me ouve neste momento e que recebe esta mensagem da parte de Deus, você ainda se lembre do convite que Jesus fez a você. É possível que naquele momento, no passado, quando você ouviu o convite do Senhor Jesus, você estivesse envolvido em sua atividade, em seu trabalho, sem ter dado conta de que Jesus se aproximava de você, quer através de um folheto entregue por um evangelista, quer através de algum testemunho de um bom crente ou uma boa crente, ou quem sabe até mesmo através da leitura de alguma passagem bíblica e o Espírito Santo tocou no seu coração e assim você ouviu, recebeu o convite do Senhor. De repente, o seu coração começou a arder após ouvir o convite do Senhor, dizendo: vinde
após mim. Naquele instante, ao ouvir a voz de Jesus falando tão profundamente ao seu coração, você abandonou tudo, toda uma vida de pecado, separada de Deus e da sua santidade, e distante da sua palavra, distante da sua igreja, você passou então a segui-lo de perto, experimentando uma mudança profunda, uma mudança radical na sua vida. O convite de Jesus, meu irmão, minha irmã, é irresistível, porque somente Ele tem o poder para libertar as pessoas da cegueira espiritual, da escravidão do pecado, dos vícios, da morte eterna, do próprio inferno. Meus irmãos e irmãs, a decisão de Pedro, André, de Tiago e João de seguir a Jesus, no mesmo instante em que ele recebe, ou que eles receberam o convite do Senhor, revela para nós a grandeza do poder de Jesus sobre a vida das pessoas, sobre a nossa vida. A força do convite de Jesus é vivificadora sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Foi assim com estes homens, foi assim também com a sua vida, de tal maneira que eles foram convencidos e imediatamente passaram a seguir a Jesus, tornando-se seus discípulos. E algum tempo depois, no ministério de Jesus, uma coisa curiosa acontece, mas que vai provar a eficiência do convite de Jesus ao pecador. Depois de algum tempo, Jesus profere um discurso duro aos seus discípulos, e diante daquele discurso, muitos discípulos de Jesus resolvem deixar Jesus, resolvem virar as costas para Jesus e abandonar ao próprio Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 67, depois de proferir esse discurso e de ver muitos discípulos dentre a multidão abandonar e virar as costas para Jesus, ele se volta para os 12 que ali também estão e pergunta aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Lá está Pedro, lá está André, lá está Tiago, lá está João. E Pedro, representando os 12, representando os discípulos de Jesus, mais achegados, apóstolos, responde para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, para onde iremos? O Senhor pergunta para eles: porventura quereis também vós retirar-vos diante dessa palavra dura, desse discurso duro? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Oh, que palavras bonitas do apóstolo Pedro. Essas palavras, essa convicção, essa fé, esse compromisso do discípulo de Jesus mostra a eficiência e o poder do convite de Jesus Cristo aos pecadores, a exemplo dos seus discípulos. Esses homens foram pessoas comuns, não eram doutores, não eram mestres, não eram acadêmicos, e apesar de todas as suas limitações, eles seriam, ao receber o convite de Jesus, seriam transformados em instrumentos para a salvação de muitas outras pessoas. Jesus, pelo seu poder, chamou e transformou esses homens comuns e iletrados em líderes que, por meio do seu testemunho, transformaram o mundo. Pedro, que era impetuoso,
em Mateus capítulo 14, versículo 25, nós vemos que uma situação acontece que mostra esse caráter, esse temperamento de Pedro, quando na quarta vigília da noite, na madrugada, Jesus foi ter com eles, e eles estavam lá no mar, no barco, e Jesus foi andando sobre as águas, e Pedro, ao vê-lo ainda de longe, pergunta: Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus responde dizendo: vem. E Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas na direção de Jesus, e de repente ele começa a observar que ele começa o vento a soprar fortemente, e ele tem medo, e o texto diz que ele começa a submergir, a afundar, e ele grita: salva-me, Senhor. O poder de Jesus transformaria este homem impetuoso e imprevisível no líder dos apóstolos. André, seu irmão, logo se destacou entre os outros, fazendo novos discípulos para Jesus, pregando o Evangelho. João, no capítulo 1, versículo 40, vai dizer que era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. André evangelizando Pedro, anunciando que achou o Messias e atraindo o seu irmão até a presença de Jesus Cristo. Tiago foi o primeiro dos 12 a usar a coroa de Marte, ele dando a sua vida pelo próprio Evangelho. João, seu irmão de Tiago, é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, a quem Jesus tinha um afeto, uma compreensão e um relacionamento maior entre todos, mais terno. Apesar dele amar a todos, mas ele se identificou mais com Jesus, com João, e João com Jesus também. Talvez, meu irmão, minha irmã, no passado da sua vida, você também tenha sido alguém que, antes de ouvir o convite de Jesus, você não suportava ver um crente com a Bíblia na mão, caminhando em direção à sua igreja. Você talvez tenha passado em frente a alguma igreja evangélica, e ao perceber os crentes cultuando a Deus, você os ridicularizou, fazendo piadinhas indesejadas. Mas hoje você é um discípulo de Jesus. Hoje você está entre aqueles que foram chamados pelo Evangelho e foram salvos. Você que antes vivia no pecado, vivia entregue a uma vida idólatra, à idolatria, aos vícios, fazendo mal ao próximo, ao seu vizinho, ao seu irmão, ao seu pai ou à sua mãe. Talvez no passado você foi uma pessoa mentirosa, adúltero ou adúltera. Talvez uma pessoa sempre irritada, nervosa, falta de domínio próprio, uma pessoa que guardava rancor, não perdoava, uma pessoa vingativa. Mas você foi alcançado pelo Evangelho, você ouviu o convite de Jesus e você se tornou um discípulo de Jesus. Ou talvez você também foi uma pessoa dissimulada, sempre agindo com segunda intenção. Talvez você não esperasse ouvir ou receber este convite, mas Jesus te convidou. Um dia Ele te fez esse convite e você também não pôde resistir. E você teve a sua vida radicalmente transformada e você é hoje um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Você tem esse privilégio, você tem essa alegria de agora caminhar
com o Senhor Jesus, de agora viver pela fé na sua palavra, de agora desfrutar de uma vida de santidade, de uma vida de comunhão, de uma vida de certeza, de uma vida com o propósito de servir ao Senhor, de viver para a glória do Senhor. Mas também, você deve se lembrar e deve saber que esse convite, ele foi apresentado também compondo uma promessa de fazer de você um pescador ou uma pescadora de homens. Muitas pessoas, meus irmãos e irmãs, estão correndo para as suas igrejas em nossos dias, atraídas por promessas, mas promessas diferentes dessa. Promessas que seduzem o coração humano. Muitas igrejas têm atraído muitas pessoas com promessas tais como o sucesso imediato, o sucesso empresarial, o sucesso no relacionamento conjugal, curas físicas para enfermidades físicas e curas espirituais. Mas a promessa que acompanha esse convite de Jesus aqui, irmãos e irmãs, é a promessa de que Ele vai fazer de você pescadores ou pescadoras de homens. Ou seja, Jesus nos capacita como seus discípulos, suas discípulas, para a pregação do Evangelho, para a salvação de outros pecadores, que assim como nós, vivíamos antes longe de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Esta é uma promessa infalível. Ela se cumprirá, porque é pelo poder de Deus que Jesus está fazendo essa promessa. E na verdade Deus já está cumprindo essa promessa e já vem cumprindo ao longo da história. E a sua conversão é prova disso. A sua salvação é prova da ação de Deus. É prova de que a promessa de Jesus é infalível. Meus irmãos e irmãs, Jesus não está preocupado a priori em salvar as pessoas da sua pobreza material, em salvar as pessoas da solidão, em salvar as pessoas da enfermidade física. A preocupação, o objetivo principal do Senhor Jesus não é salvar as pessoas prioritariamente de doenças, de Covid-19. Mais importante e mais grave do que a enfermidade física é a enfermidade da alma. Ele está preocupado em salvar homens e mulheres. O povo que Deus elegeu, escolheu para isso, salvar o povo de Deus da ira de Deus contra os seus pecados cometidos. Porque, pense comigo, de nada adianta as pessoas conseguirem um sucesso na vida, serem alguém na vida, como os mais experientes falavam para nós, os nossos pais, alcançarem o sucesso profissional, empresarial, conjugal, uma vida familiar, uma vida conjugal bem equilibrada, bem estabilizada, bem-sucedidos no amor, como dizem por aí, e ao final serem condenadas ao sofrimento eterno, serem condenadas à ira de Deus, ao inferno, por causa dos seus pecados. Aliás, há uma parábola antiga que nos adverte quanto a essa corrida mesquinha e egoísta de muitas pessoas para satisfazer o coração nos prazeres deste mundo. A palavra de Deus nos conta de um homem
que tinha um campo e era um homem muito rico, e a sua terra naquela ocasião produziu com abundância a semente que foi plantada, e ele conversava consigo mesmo, com a sua alma, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, diz o texto, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? No que você está investindo? Qual é o teu investimento mais importante nesta vida? É o investimento nas coisas temporais, nesta vida temporal, ou é o investimento no que é eterno? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso, meus irmãos, que é urgente, diante desse convite de Jesus aos discípulos, ele faz essa promessa de fazer dos discípulos deles pescadores de homens. Jesus faria desses discípulos e de nós também hoje pregadores do Evangelho, pregadores da palavra para a salvação de muitas pessoas. Há um provérbio que diz: quem ganha almas é sábio. O profeta Daniel, no capítulo 12, vai dizer: os que convertem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas para sempre e sempre. E Paulo entendeu isso muito bem, e por isso ele declara: fiz de tudo para com todos, a fim de que, de um modo ou de outro, eu possa salvar alguns. Pedro, Tiago, André, João, ou se você quiser colocar na ordem dos irmãos, Pedro e André, Tiago e João, receberam o convite irresistível de Jesus, mas acompanhado também dessa promessa, uma promessa que é infalível, uma promessa que é honrosa. E eles tiveram que deixaram para trás seus barcos, suas redes, seguindo a Jesus. Possivelmente eles voltaram mais tarde, quando tiveram a oportunidade, voltaram à sua atividade, mas não se esquecendo de cumprir a sua missão, porque agora Jesus os transformou em pescadores de homens. Meus irmãos, pessoas seriam salvas não da pobreza material, mas sim da pobreza espiritual. Pessoas seriam salvas da doença, mas a doença do pecado. Pessoas seriam salvas da desgraça, mas da desgraça do inferno para o reino de Deus, para uma vida abundante e eterna, perfeita e gloriosa na presença de Jesus Cristo. Esses 4 homens eram pessoas comuns que passavam o seu dia no mar pescando alguns peixes para a sua própria sobrevivência da sua família. Eram homens iletrados que não pertenciam à elite da sociedade da época. No entanto, eles transformaram o mundo através do seu testemunho oral e escrito nos evangelhos e nas epístolas. A Bíblia diz em Atos 2 que este mesmo Pedro pregou o evangelho e quase 3.000 pessoas foram batizadas para Jesus Cristo. Estes homens não eram melhores do que nós. E na verdade, muitos de nós hoje, em muitos aspectos, somos melhores do que eles em alguns aspectos. Em virtude da nossa época, vivemos um mundo globalizado. Os apóstolos não tinham acesso tão rápido a tanta informação como nós temos hoje. Não tinham acesso à educação como temos em nossos dias. Alguns deles não tinham os recursos econômicos e financeiros que muitos de nós temos hoje. No entanto, eles foram instrumentos para a salvação de milhares de pessoas. Por quê isso foi possível? Porque a capacidade não estava neles. A capacidade para libertar e salvar pessoas
vinha do próprio Jesus, que fez esta promessa ao dizer: eu vos farei pescadores de homens. Meu irmão, minha irmã, essa promessa é para você hoje também. Essa promessa de Jesus é para nós. E ela nos convence de que nós somos esses novos pescadores e pescadoras de homens. Esses instrumentos do Senhor neste mundo para a salvação de pessoas. Um mundo que vive tão atribulado e agora ainda mais em virtude dessa pandemia. Um mundo que vive sem esperança, desesperado. Você como discípulo de Jesus, você como discípula de Jesus, tem a mensagem de esperança, tem a mensagem de conforto e consolo, tem a mensagem de libertação, de salvação para essas pessoas. Porque aquele que te fez o convite um dia no passado para se tornar seu discípulo ou sua discípula, a exemplo dos 4 discípulos de Jesus, este mesmo te envia hoje a fazer novos discípulos para Ele. Meus irmãos, são muitos os que estão neste mundo aguardando os crentes chegarem com a mensagem do Evangelho. E nós precisamos ter a mesma diligência que esses homens tiveram para pregar o Evangelho, para levar adiante esse convite que é irresistível e atraente. Você e eu fomos chamados para dar continuidade a essa missão de Jesus, de ensinar o Evangelho a todas as pessoas. Assim como você foi ricamente abençoado no passado com a salvação de Deus, seja também um instrumento nas mãos de Deus para abençoar aqueles que carecem do Evangelho. Portanto, se você já é esse crente, esse discípulo, que vive pela fé na palavra de Deus, você já recebeu esse convite de fato e de verdade. Você já ouviu as palavras agradáveis e atraentes de Jesus ao dizer: vinde após mim. E você não pôde resistir. Jesus pagou o preço para a sua salvação, dando a sua própria vida, e você agora pertence a Ele. Você e eu somos marcados pelo precioso sangue do Cordeiro. Mas, por outro lado, você não deve se esquecer de que você tem essa missão. Ele prometeu: eu vos farei pescadores de homens. Portanto, querido, querida, se você então se enquadra, está convencido de que de fato é uma pessoa crente no Senhor Jesus Cristo, de que você foi fisgado, de que você foi atraído pela palavra de Deus, pelo convite do Senhor no passado, você também deve se encorajar, buscar a direção, a coragem em Deus para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Mas se você que me ouve entende que você ainda não recebeu esse convite, se você entende que você não faz parte ainda dos discípulos de Jesus e vive satisfazendo os desejos pecaminosos do seu coração e do seu pensamento, se você ainda se sente preso aos seus próprios vícios, sabendo que Deus te condena por causa disso, por causa dos pecados que você pratica, se você vive na prática da idolatria, preste atenção. Esse convite irresistível é também para você. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está chamando pecadores ao arrependimento e à conversão. Abra bem os seus ouvidos. Ouça Jesus dizendo ao seu coração: vinde
após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração nesta hora, meu querido, minha querida, e que juntos possamos ampliar e aumentar o reino de Deus na terra. Vamos orar? Senhor, Tu que és o nosso Rei, o Senhor dos senhores, e que nos salvou e nos enviou a pregar o Evangelho para salvar outras pessoas. Senhor, louvado seja o Teu nome. A Ti, Senhor, nós louvamos e agradecemos pela Tua bendita salvação. E dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, oportunidades para pregar o Teu Evangelho. Dá-nos, Senhor, clareza e discernimento e diligência para aproveitar as oportunidades que nós temos no dia a dia. Faz com que o nosso coração, ó Deus, sinta esse ardor, inflame no desejo e na prontidão para a pregação do Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja e usa a Tua igreja. No nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, continue dirigindo os seus passos. E eu quero ainda me despedir com a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse sobre você, irmão e irmã, e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.